faça um Pix de R$200 e receba 700 no Pix premiado. Gostou dessa ideia? Você já ouviu falar disso? Isso é um golpe. Isso é um dos golpes mais bobinhos que existem e milhares de pessoas caem. Agora, me responda, vamos pensar? Onde no Brasil ou onde no planeta Terra existe uma promoção tão descarada assim, faça um Pix de 200 e ganhe 700, que seja? Essa é uma situação que existe há milhares de anos. Muitas pessoas caem nesse tipo de golpe bobinho assim há milhares de anos. Essa é uma situação para pegar as pessoas que não têm uma mentalidade preparada, que sabe olhar e detectar as coisas, a mentalidade que você consegue enxergar golpes ou oportunidades de fato, e para quem tem ganância, né? Quem quer o caminho mais rápido, o atalho que vai te levar pelo caminho mais curto, aquelas promessas que existem aos milhares em todos os ramos, né? Eu trabalho com seguros desde 2000, acho que desde 2000, e o que tem de falcatrua de pessoas querendo fazer rolo com o seguro. Por isso o seguro hoje, das partes que contribui para o custo do seguro ser o que é o combate a esse tipo de golpe, aos tipos de falsidades que existem no ramo do seguro. A preocupação com segurança, as diligências tomadas para solucionar golpes e por aí vai, o gasto é altíssimo e a gente paga a conta, né? Mas isso é só uma demonstração de como isso existe em qualquer ramo. E no ramo financeiro, aliás, seguro é pertencente ao ramo financeiro também, responde para o Banco Central do Brasil, né, pela SUSEP, que é um órgão que regulamenta, enfim. Nesse ramo financeiro é onde existem os maiores golpes mais escandalosos ou mais bem montados da melhor forma possível. E é fácil entender, né? Ou você não está preparado, não tem uma mentalidade para aquilo, ou realmente você tem sede, ganância de resolver a vida numa porrada só, numa tacada só. E aí as pessoas aproveitam disso. Então eu estou trazendo essa mensagem para que você comece a pensar e raciocinar que os cursos que te prometem mudança, transformação, essas coisas, só serve para quem é Power Ranger. Por que Power Ranger? O cara é um cidadão comum, um japonesinho lá, e de repente ele fala uma palavra lá, Power Ranger, ele se transforma naquele tipo de homem, sei lá como, e aí há uma transformação. Essa transformação não acontece com a gente, simples seres mortais. Transformar uma pessoa é uma promessa falsa. A gente não consegue transformar as outras pessoas. E aí eu não quero falar aqui da mentoria, né? Mas não tem jeito. Na mentoria eu não transformo ninguém. Na mentoria eu oriento, eu direciono, eu aponto o caminho e como caminhar. E falo, aquele caminho não é para ser seguido. Este caminho você vai encontrar tais perigos em tais lugares. Essa é a mentoria. Quem vai sentir a evolução é você. Isso não é transformar, porque o transformar é como se você quisesse ser uma pessoa e num passe, numa palavra mágica, num Shazam da vida, por mais antigo vai entender, você se transforma. E o day trade, ele é algo muito explorado por essas pessoas que querem te vender o Shazam, o day trade transformador. Só que você só vai se transformar no day trade ao longo do tempo. Ao longo de uma caminhada, de uma jornada. Day trade é a atividade mais rápida que você demora mais para chegar numa consistência, num momento onde você colhe resultados consistentes. É a forma de você ganhar dinheiro mais rápido que demora mais. Day trade é isso, a forma de você ganhar dinheiro mais rápido que mais demora. Não se deixe... Cuide da sua mentalidade para que você não caia nesse tipo de golpe. Pense que a sua mentalidade escolhe as melhores oportunidades para você e que você tem discernimento das coisas. Você vive na Terra, você vive no Brasil. Aqui tem golpe e as pessoas são
cientes disso, as pessoas que dão os golpes, né, os golpistas, eles são cientes disso e eles aplicam a todo instante. Quantos vídeos você já viu alguém querendo te vender um curso hoje? Mas eu não estou aqui para falar disso, não é essa a minha ideia. A minha ideia é te falar aqui do position trade. Mas o que eu quero falar juntando tudo isso? É que às vezes você pode estar desiludido com o day trade. Não fique não. Day trade é excelente, só que ele te demanda um tempo, uma janela de tempo muito maior do que uma outra atividade. Porque é uma atividade ultra rápida. Você faz uma negociação no intraday. E dessa maneira você vai ter que obter resultados todos os dias. E talvez o resultado que você obteve hoje não foi satisfatório, não foi dentro do que você esperava, e isso vai trabalhando ali dentro da sua mentalidade, dentro do seu consciente, e você começa a se frustrar. E aí você começa a desanimar, você começa a sofrer emoções, né? Ganância, medo, insegurança e por aí vai, um monte de outras coisas. Só que isso é um processo que você tem que vencer. Você tem que vencer, ninguém vai vencer por você. É igual eu falei, na mentoria eu encaminho, eu direciono, eu te acompanho, eu pego na sua mão e vamos juntos. Mas é você que tem que fazer. Agora, quando alguém te oferece um curso, esse curso vai te trazer apenas conhecimento. E conhecimento, meu amigo, minha amiga, existem de graça aí, eu passo um monte de conhecimento. Inclusive hoje nós vamos falar sobre uma forma de ver, que é que eu falo aqui sempre. Então vamos lá, eu estou chamando a atenção para você, porque realmente, de coração, estou entregando aqui a minha centelha divina, a minha conexão com o todo, de coração aberto para você, com todo o meu amor de verdade. Né? Olha, não precisa comprar a mentoria Trader Fera. Não, eu sei que eu não vou conseguir ajudar todo mundo, eu não tenho tempo hábil para isso. Agora, o que você precisa é se despertar. É ter uma mentalidade, é entender como é que funciona todo esse arcabouço aí dos gatunos, como é que é esse mundo. Você tem que ter uma mentalidade positiva, você tem que ter uma mentalidade que te defenda, que te mostre oportunidades, não acrobacias financeiras, acrobacias milagrosas. Eu perdi todo esse tempo, se você está aqui ainda, é para te ilustrar exatamente isso. O day trade funciona muito, só que é uma forma rápida de ganhar dinheiro que mais demora no mundo. Já outras modalidades, que o mercado financeiro tem várias, podem te proporcionar fontes de rendas aí, que de uma certa maneira você consegue lidar com mais tranquilidade e aí não comete tantas besteiras. Por isso que eu falo todos os domingos de Position Trade e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos falar de Ibovespa, dólar, milho, boi, alguns ativos que eu separei para você, alguns índices internacionais e também dele do Bitcoin e do Ethereum. Vamos nessa? Olá, tudo bem, fera? Eu sou Elimar Santos e falo aqui no canal de uma mentalidade para você não ficar se borrando de medo na hora de fazer um trade ou para você não ficar sem saber se compra ou se vende. Essa é a mentalidade que eu quero te ensinar e te apresentar aqui com os vídeos que estão aqui no canal gratuitamente para você. Lembrando, aqui tem conteúdo. Na mentoria tem conteúdo também bastante, mas tem exercícios para você se desenvolver, tem condicionamento para que você possa evoluir numa jornada, num caminho, talvez até interior, e conseguir crescer e se desenvolver a ponto de chegar numa visão onde você, num ponto de vista onde você pretende estar. Beleza? Vamos aqui falar então de Fleury. Eu quero ressaltar Fleury porque eu falei no vídeo passado, do domingo passado, eu falei sobre Fleury. E olha só quanto que Fleury subiu esta semana, 8,88. E por que eu estou querendo ressaltar isso? Esse candle, laço assim, ele estava aqui embaixo, né? Na semana passada, ele estava aqui. E aí olha só o espaço que ele tinha até a zona bipolar. E assim foi feito. Deu 8,80. Essa é a visão que você tem que enxergar. E como é que eu enxerguei isso? Está lá no vídeo, não vou perder tempo aqui não. Está no vídeo da semana passada, quando eu falei de Fleury. Mas deixa eu falar, outros papéis. Aliás, eu falei de Lojas Renner também, né? Olha só o que aconteceu com Lojas Renner. Ela fez uma alta de 6,69, tá vendo aqui?
Então, essa alta aconteceu por quê? Mesmo motivo de Fleury. MACD lá embaixo, num patamar bem aquém, né? E aqui começa a sofrer pressão de compra e não pressão de venda. O MACD está muito lá embaixo, então ele precisa começar a corrigir. E o espaço que a gente tem aqui, né, tinha da semana passada, que eu falei de lojas Renner, até a zona bipolar de 30%. E ele subiu, por enquanto, 6%. Essa é uma visão que você tem que começar a ter e entender. Estamos distante da zona bipolar, a gente pode voltar mesmo contra a tendência. Porém, eu estou contra a tendência com um MACD numa posição, num patamar bem baixo, nunca antes navegado, que me mostra que aqui a pressão de venda está terminando. Ok? Esse é um entendimento que você precisa ter, tanto para day trade, swing trade, position trade e até buy and hold, para você começar a melhorar os pontos de alocação de capital no seu buy and hold, aí, nas empresas que você investe, beleza? Então vamos falar também de ALPA, dá só uma olhadinha em ALPA 4 para você entender. Aqui eu quero ilustrar todo esse entendimento. Olha o MACD, estava lá em cima, caiu, olha o preço, caiu. O preço passou para baixo do eixo zero, agora não tive acionamento do gatilho ainda, mas ele está esticado, ele está longe da zona bipolar. Ó, no candle da semana passada, ele estava a 70% de distância da zona bipolar, que é esse último candlezinho aqui que fez o teu fundinho, estava 70%. E aí, eu não falei desse papel na semana passada, mas eu estou te mostrando, porque eu não estou aqui falando para você comprar ou vender, estou te mostrando como funciona o método, o indicador que eu utilizo e o método, né, que é um conjunto de regras, conjunto de indicadores e atitudes que eu tenho que tomar baseado nesses indicadores e tal. Isso tudo é um método. Então, como que eu faço? Como que eu olho? Como eu interpreto? Qual a leitura? Para mim, ele precisa de uma correção. Ele vai começar a subir agora? Não, talvez isso seja uma retração do movimento que ele normalmente faz, mas talvez ele pode ficar de lado, como ele ficou aqui, até a zona bipolar chegar. Então, essa é uma visão que a gente tem que ter. Mas, porém, eu tenho alguns momentos que eu posso receber uma indicação bem melhor. Deixa eu pegar o point fix aqui, e aí você vai entender o que eu estou falando. Quando ele consolidou aqui, dá só uma olhadinha como que estava o MACD. Nesse processo, estava ainda acima do eixo zero. Agora não, olha o MACD como está aqui nesse processo, e ele está abaixo do eixo zero e o preço bem distante da zona bipolar. Igual aqui, também estava distante, só que aqui o MACD ainda estava em processo de queda. Aqui ele está caindo, sim, mas quando ele passa abaixo do eixo zero, essa força de queda começa a reduzir. Essa é a visão que eu estou ensinando aqui para você, esse conteúdo, esse conhecimento que você adquire gratuitamente. É isso que eu estou te falando. Conhecimento. Você não precisa pagar um curso desse do cara promete para você a transformação do Power Range, que ele vai te transformar. Isso é conhecimento. Conhecimento transforma, sim. Mas o que vai transformar é a sua atitude. Como que você vai fazer? Quando que você vai tomar uma atitude? Qual o seu comportamento? Qual a sua leitura? Como é que você vai ler? Tem todo um processo aí por trás de comportamento, de entendimento, autoconhecimento, conhecimento dos seus sentimentos, das suas emoções. Tem um monte de processo aqui, não é o caso aqui, tá bom? Deixa eu falar mais um papel para você. Eu falei de ALPA 4, mas tem também o ALSO, que é... espera aí, digitei errado. ALSO 3, que é a Allianz Sonai. Olha como é que está a Allianz Sonai. Já chegou dentro da zona bipolar. Aí eu falo, opa, o que eu faço aqui? Mas dá uma olhadinha no MACD. Estava lá em cima e agora está aqui embaixo. E o gatilho já está querendo cruzar para cima. Numa região nunca antes navegada. Ele nunca teve nesse nível aqui de preço. Ó. Olha só o fundo que ele deixou na linha branca. 2,15. Olha onde está agora. Ó. 2,89. Menos, né? Então aqui você enxerga que ele está numa região bem sobrevendido. E ele já começou a subir. Só que aqui ele está dentro da zona bipolar. O que eu vou olhar? O movimento dele, né? Se ele tentar cair daqui e aí não renovar fundo e começar a voltar. E estopando aí os topos anteriores, né? Dos vendedores, que eles vão deixar os seus stops nos topos anteriores. Por enquanto, esse topo é o que eu estou de olho. Se ele for direto, eu não vou comprar no rompimento desse topo. Eu vou esperar uma volta para a zona bipolar, para comprar sempre dentro da zona bipolar. Mas isso daqui é o que eu olho. Compra aqui agora? Não, a não ser que eu tenha desejo de comprar pela análise fundamentalista. Aí é outra conversa e aí tudo bem. Né? Que dá para casar muito o indicador F34 com o fundamental, que é o que eu faço. Eu tenho
um método, né, meu de investimento, onde eu caso o gráfico para poder alocar nos melhores momentos do papel que eu selecionei, que eu estudei o fundamento dele, que eu tenho a casa de research que me ajuda e tudo mais. Agora, para fazer trade, no trade, aqui eu não compro. Eu espero, aqui está no meio do caminho aqui. É isso que eu quero que você entenda, tá? Apesar de eu ter batido cabeça nesse fundo aqui, mas aqui é meio do caminho para ele vir nesse topo. Eu teria que comprar aqui embaixo. Mas enfim, isso aí é outra conversa. Só estou mostrando aqui rapidamente como eu leio o indicador F34. Deixa eu dar mais um exemplo. Banco Bradesco, BBDC. Olha só como está a BBDC. Estava lá embaixo. Olha o MACD. O MACD numa região muito baixa também. Né? Não cruzou o gatilho ainda. Mas ele sempre volta, né? Faz o movimento de zigue-zague dele. E volta daqui, ó, da semana passada. Ele tem uma distância para a zona de 8%. Hoje ele subiu, hoje não, a semana passada ele subiu 3% e pouco. Você ganhar 3% por semana, não é? 3% por semana. Se ganhar 3% na semana, não é um trade interessante? Né? Você põe um capital e ganha 3%, não é no mês, 3% na semana. Me fala qual investimento que você tem isso daí, tá? Ok? Essa é a visão que eu quero passar para você. Vamos dar mais uma olhada, ó, o GPA. Toda essa para te ilustrar a visão. Olha lá, vem consolidando aqui nessa região de suporte, o MACD já lá embaixo, bem aquém, bem abaixo da zona do eixo zero aqui, bem lá embaixo. Cruzou para cima o gatilho, ó, já deixou um verdinho nos candle, voltou, não rompeu o fundo, permaneceu até num fundo levemente mais alto e lá vai ele. Compra aqui? Não, aqui não é lugar de comprar mais. Era para ter comprado aqui embaixo quando acendeu o verde. E tudo que eu mais quero é pegar o início da onda verde. Vamos dar uma olhada? Olha aqui, quando inicia a onda verde, é aqui que eu quero estar, no início dela, porque ela vai longe, ó, ela vai embora, até o negócio ficar vermelho. E aqui agora pode ser que ele esteja iniciando mais uma perna como aquela. Eu não analisei nada fundamentalista e nem é o que eu estou falando aqui para você investir e casar com o papel. Estou falando que isso daqui já foi uma oportunidade de compra quando ele acendeu o verde aqui e o preço estava trabalhando aqui dentro. Percebe? São oportunidades que você precisa entender que existem no mercado com o indicador certo, com a leitura dos indicadores configurado da maneira certa. Isso é o que eu faço e o que dá certo para mim. Deixa eu falar de um outro papel. Esse é um papel americano, que é a Pfizer. Olha como é que está a Pfizer. A Pfizer já está diferente, processo inverso. Olha lá, o MACD numa altura, nunca antes navegada, bem aqui em cima. E olha como é que ele vem caindo, fazendo um zigue-zague descendente. Ó, zigue-zague, zigue. Até onde vai essa perna? Eu não sei. O que eu quero te mostrar é que aqui o MACD está apontando para baixo. E aqui também a gente tem esse movimento, essa dinâmica do preço aqui em relação ao indicador F34. A gente tem que ir observando isso, beleza? Vamos interagindo com o indicador de modo que você consegue fazer dinheiro nos movimentos do preço, na dinâmica que o preço tem, tá? Olha um outro papel aqui muito famoso, Coca-Cola. Coca-Cola, idem. Olha lá, o MACD muito alto, então eu não quero comprar, o MACD está alto. Eu tenho que ficar pensando aí em não participar nas compras. E aqui a gente tem o que eu gosto de ilustrar muito, que é a travessia da zona bipolar. O preço atravessa a zona bipolar, me deixa um topo aqui em cima e um fundo. E depois ele começa a dançar lambada dentro desse quadrado, dentro desse salão aí, né, ou dentro desse retângulo. Ele começa a girar aqui dentro sem ir para lugar nenhum. Presta atenção que o preço vem verde, subindo, 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 depois vira vermelho. Quando ele vira vermelho, o que eu tenho que entender? Que ele vai vir aqui, bater dentro da zona bipolar, em algum ponto dentro dela, e lançar a terceira perna. Só que isso não aconteceu. Quando isso não aconteceu, eu tenho que falar, opa, e ainda acendeu verde. Ele tinha que lançar a perna para cima. E ele vem aqui, toca aqui, acende vermelho, e ele lança para cima. Tá tudo confuso. Então, para mim, desculpa a reta, é mais ou menos assim a reta que eu quero falar, ele está preso aqui dentro desse range. E compras não é interessante porque o MACD está alto. E vendas ele está dentro de uma consolidação. Talvez quem gosta de operar consolidação, aqui é uma região de vender, não de comprar. Ah, mas está acesa a zona bipolar aqui do indicador F34. Tá, mas ele está longe, ele pode até cair mesmo para voltar nela. Mas se ele estiver engatando uma tendência de alta, ele pode subir direto. Então, aqui é uma região que não dá para operar. E quem está me dizendo tudo isso? Esses
é o conjunto de indicadores aqui. Esses indicadores estão me dando essa leitura. O F34 já sinalizou verde, vermelho, verde, vermelho, verde, mostrando uma região de falta de tendência. Ó, eu vou para cima, mas eu volto. Eu vou para baixo, mas eu volto. Então, tá doido. E olha aqui o MACD numa região super alta. Muito alto. Cara, não tem falcatrua nisso. Não tem o Pix premiado nisso. É isso. Configure o MACD nessa leitura que você vai ver. E o F34, infelizmente, ele não é gratuito para todo mundo. Aliás, ele é gratuito só para quem faz a mentoria. O mentorado recebe esse indicador se ele quiser utilizar ele para operar tanto day trade, quanto swing, quanto position. E até, como eu te disse, fazer os seus buy and hold. Beleza? Essa é a visão que a gente tem que ter. Então, falado isso, deixa eu falar do Ibovespa, que é para você entender como a gente pode fazer a mesma leitura. Olha o Ibovespa, vem dançando lambada dentro desse range aqui, ó, que eu desenhei. Isso eu não estou falando agora. É igual o vídeo do Fleury que eu comecei falando, já está gravado lá no vídeo. Se você quiser ir ver o vídeo do Fleury, do vídeo de semana passada. Semana passada eu gravei o vídeo de final de semana e ele está lá no 32 minutos. 32 minutos você já vai achar ele. Põe lá. Não quiser ver o vídeo todo, 32 minutos você coloca Fleury. 32,37 segundos, uma coisa assim. Tá? Põe lá que você vai encontrar a análise, você vai ver. E tem mais de Fleury, tem mais de lojas Renner, venho falando, apontando tudo isso daí que eu falei hoje para você. Isso eu falo todo domingo. Tá aqui, ó, o desenho não sai, eu não tenho o que falar aqui mais para você. Tá falado todos os domingos, ele tá preso aqui dentro desse range. Okay? E o MACD? O MACD vem caindo, lentamente vem caindo. E o preço vem caindo, cai e sobe, está consolidado. Olha só o indicador F34, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Está consolidado dentro desse range. Tem meses, tem mais de um ano que eu estou falando essa consolidação. Beleza? Só, não estou falando isso agora. Assiste os vídeos, assiste a playlist, chama Position Trade com análise semanal. Assiste aí, tá? Vamos falar então do dólar. O dólar, a mesma coisa, dólar FUT. Com o dólar, a gente tem a mesma visão. Ele estava dançando lambada dentro desse retângulo aqui, perdeu o fundo dele, que é a região de suporte. Quando ele perdeu, eu falei, ele vai vir dentro dessa região achurada aqui de roxo, de lilás, chame como quiser. Inclusive, eu fiz um vídeo na época, em março, abril de 2022, minha filha ia para o exterior, estava querendo saber com dólar, ela me ligou e falou, filha, assiste o vídeo, aí hoje eu vou falar sobre ele. Fiz esse desenho com essa linha branca aqui, que está aqui marcada até hoje, está tudo gravado, estou inventando nada, só voltar lá há um ano atrás, você vai ver, mais de um ano. Então, tenho esse desenho aqui, ele veio, fez o movimento, subiu até a zona bipolar, lançou a terceira perna, mas não rompeu, não veio para cá. Aí veio aqui de novo para a zona bipolar, eu falei, esse é o topo que me interessa, até deixei a setinha. Tá tudo gravado, não vou ficar repetindo. E falei, olha, ele vai voltar a lançar a perna para vir para a zona achurada aqui de lilás, de roxo. E aí ele veio com dificuldade, mas ele veio, tá aqui. Essa região aqui que eu falei há um ano atrás que eu ia esperar ele para começar a comprar. E olha o MACD onde estava, estava lá em cima, e ele vem cedendo. Agora o MACD já passou abaixo da zona do eixo zero, já está abaixo. Ah, então é para comprar? Ele está um pouquinho abaixo, eu gosto dele distante. Ó. Eu quero pegar essa força aqui, ó. Então, quando ele fizer aqui para baixo, o eixo zero está aqui. Quando ele vir desenhando aqui para baixo, aí o eixo zero vai estar passando mais ou menos aqui. Não posso pôr preto, senão não vai ver. Aqui, ó, vai estar passando mais ou menos aqui. Eu vou observar que o MACD está com uma distância bem grande do eixo zero. Então, aí sim eu vou ter uma força de compra. Por enquanto, deixa ele distanciar um pouco mais do eixo zero aqui para baixo. Beleza? Mas ele já está perdendo a força de queda. Ele está em força de queda ainda, mas já é bem menor. Tá? Essa é a visão que você tem que ter. Por favor, tenha essa visão. Tenha essa mentalidade. Agora, vamos falar então, falei dólar, eu falei Ibovespa, vamos falar do milho? Olha só o milho. Quem acompanha o canal aí, o Position Trade com análise semanal, sabe, eu desenhei, ó, eu plotei aqui o Data Vídeo Plotagem, 11/9/2022, primeiro alvo, alvo 1. E ele veio e passou batido. E agora? Agora ele passou bem longe, né? Ele está bem longe da zona bipolar, que é daqui até a zona bipolar, nós estamos falando aí de 13 pontos, 20% de alta que ele pode fazer para uma correção, mas está contra a tendência, ele está super forte. Olha o MACD, o MACD vem lá da casa do chapéu, lá no alto, e aí ele não chegou ainda no eixo zero, está bem longe do eixo zero. Eu preciso de ter o MACD trabalhando abaixo do eixo zero para eu pensar em compra. Ah, mas dá para fazer uma compra contra a tendência aqui? Eu não recomendo.
Se fosse com o MACD lá embaixo, ele ainda está igual o dólar, por exemplo. O dólar já está passando para baixo. E aí talvez você pode começar a montar um investimento, não sei, né? Em dólar, essas coisas assim. Eu estou fazendo bem pouquinho, mas é bem pouquinho mesmo no dólar. No milho não, ele está distante ainda do eixo zero. Tá entendendo o conteúdo que eu estou passando aqui? Tá percebendo? Então é conteúdo de verdade, do fundo do meu coração, cara. É da mais pureza que eu estou te passando essas informações verdadeiras. Eu uso isso. Eu estudei muito para chegar aqui. Então, essa visão, ela é importante. Só que isso leva tempo. Estou falando de, tá vendo aqui? É de swing, é de position trade, é semanal. Demora. Se você quiser ganhar dinheiro rápido, saiba que vai demorar. Ah, onde que eu ganho dinheiro rápido? No day trade. Mas você não começa ganhando, conforme eu falei no início do vídeo. Presta atenção nisso. Então tá aí o milho. Vamos ver o boi? Ah, o que é para fazer no milho? Nada, pô. Aliás, eu não dou dica de nada. Vamos ver o boi? BGI FUT. BGI FUT está quase chegando nessa região do suporte aqui que eu já tinha falado. Mas olha o MACD muito alto ainda. Então, para mim, ele tem uma tendência de queda. E se ele voltasse para a zona bipolar, seria mais lindo ainda fazer a venda por aqui para pegar pelo menos o primeiro alvo nessa região de suporte, que a gente teria uma movimentação muito boa. Vender aqui, eu não gosto de vender, porque eu tenho pouco espaço para atingir o meu gain, que é aqui nessa linha branca, e eu tenho mais espaço para ele subir, que é aí voltar a fazer a correção lá na zona bipolar. Então eu não vendo. E nem compro, porque eu estou contra a tendência. Olha a média de MACD como está alta. Essa é a visão que você tem que ter. É assim que funciona. Tá? Tem que ter essa leitura e entender essa dinâmica que o preço faz. Tá? Tem que entender ciclo. Esse faz parte da dinâmica, esse ciclo do preço. O preço no momento está de alta, depois ele começa a mudar devagarzinho e vai de baixa, e depois ele começa a mudar devagarzinho. E o que é mudar devagarzinho? Um semanal, que é o position trade, demora meses ou anos. Olha aqui, ele subiu, estava de alta, aí dá uma queda assim, passa para baixo. Aí depois eu desenhei essa linha, quando ele fez esse movimento, linha de suporte e resistência. Aí eu falei, ó, ele vai ficar preso aqui dentro. E ele ainda está preso. Agora, se ele perder aqui para baixo, e tem chance, porque o MACD está muito alto, ele pode vir nesse patamar aqui. Mas ainda não aconteceu. Então não posso falar, eu tenho que esperar. E demora. Tá entendendo? Quer ganhar dinheiro rápido, mas não quer pagar uma mentoria, não quer pagar um curso. O curso tem de graça aí realmente, mas uma mentoria, alguém que vai te direcionar, te dar uma visão, te dar um comportamento, como você tem que agir, o que você tem que escolher para você de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua capacidade de tempo financeira, o que você tem aí para operar, do seu conhecimento atual, vamos melhorar tais coisas. Pô, você precisa disso, precisa de uma orientação, você precisa de um direcionamento. Faz as coisas que nem louco aí, fica fazendo as coisas sem parar, sem saber. Você precisa de um apontamento. Vou para onde? Qual o caminho? Como que eu caminho nesse caminho? É isso. É isso que é a minha mentoria. Minha mentoria é a única no Brasil que eu pego na sua mão e te acompanho. Nós vamos junto. Agora, tem que pagar. Não é pagar para mim. É pagar. Quem tem que pagar é você. Eu não estou falando da parte financeira para mim. Porque para mim eu vou te orientar, eu tenho que receber justo, pronto, acabou. Agora, você tem que pagar o entendimento, abertura da sua mentalidade para poder entender toda uma conjuntura de um monte de coisa. Você tem que pagar dedicando tempo para entender todo esse mecanismo. Tem um monte de coisas que você precisa se dedicar, tem um monte de exercícios que eu passo na mentoria para você se evoluir, para você ir evoluindo, beleza? Não é isso que eu quero falar, a mentoria, não. Aliás, essa é uma oportunidade que existe, mas ela não é para todos. Então não se preocupe, se você não quer desembolsar porque você acha que não vale, não tem problema não. Se você não quer desembolsar porque você não tem problema. Com esse conteúdo aqui já dá para você fazer muita coisa. E se você não quer desembolsar porque você tem medo de investir, aí, meu caro, sinto muito. Se você tem medo de investir num desenvolvimento desse que eu tenho para te entregar, aí você é uma pessoa que não é para a renda variável. Quem tem medo de investir nas coisas, eu estou te falando de coração aqui, que não é Pix premiado. Eu não vou te transformar em nada, não sou Power Ranger. E eu também não vou te prometer nada. Agora, eu vou te entregar uma mentalidade, uma forma de você olhar, de agir, de se comportar e entender o mercado. O que você vai fazer com isso, eu não posso garantir para você. O que você vai extrair de tudo isso daí e aplicar no mercado financeiro para fazer dinheiro para você, não é comigo, é com você. Percebe? Tá entendendo? Então,
Fica tranquilo, estamos em paz, fica em paz aí, eu fico em paz aqui, beleza? Então vamos lá, falei aqui agora do boi gordo, então vou falar também para você, né, dos índices Dow Jones, é um índice lá dos Estados Unidos, o vídeo já ficou longo, ele está aqui trabalhando uma tendência de baixa e de repente começou a trabalhar acima da zona bipolar, deixou um ponto de compra interessante, mas eu tinha desenhado aqui um retângulo, um salão. Por que eu desenhei isso? Ele estava aqui nesse fundo aqui e atravessou e deixou um topo aqui, atravessou a zona bipolar. Quando ele atravessa a zona bipolar, eu falo, opa, tem um topo aqui, tem um fundo aqui. Aí eu desenho, eu faço isso daqui. Falo, ele vai agora dançar lambada aqui no salão, ficar preso dentro desse retângulo. É assim o meu olhar. E ele está, ó, vem, não volta, vem, está querendo voltar de novo. E olha o MACD, lá em cima. Se você já viu o vídeo até aqui, não preciso falar mais nada, você já entendeu. Agora, tem uma playlist, todo domingo eu faço vídeo como esse daqui, e cara, você vai ver como a historinha funciona. Playlist de mais de anos, eu falando vídeo todos os domingos, tem mais de anos, não é um ano, mais de anos. Vai lá, você vai ver nessa playlist, assista essa playlist, você vai ver a evolução do preço, vai entender a dinâmica do preço, você vai entender todo o comportamento que eu tenho em relação ao gráfico, entender como funciona esse MACD nessa configuração, entender como funciona o indicador F34. Quem sabe você se anima e aí fala, pô, esse negócio tem muito tempo, é consistente. Esse cara está há muito tempo aí na internet falando a mesma coisa todos os domingos, esse troço é consistente. Eu vou investir nele e tá barato, hein? Tá barato demais. Quem investe sabe. Quem investe sabe o tanto de retorno que tem, tanto de acontecimento, de mentalidade que muda para quem é mentorado. Beleza, deixa pra lá, tá eu vendendo de novo, caramba. O que eu estava falando aqui? Então, eu estava falando do Dow Jones. Vamos falar então de SPY. SPY, nada mais uma ETF que mede, que acompanha o S&P. Mesma coisa, olha só, estava aqui embaixo, passou para cima, desenho esse retângulo, esse topo, esse fundo e esse topo são regiões. Ele está batendo cabeça nessa região de resistência, talvez ainda venha até aqui em cima dar uma enganada, mas ó, não gosto de compra, porque olha o MACD, região muito alta, longe do eixo zero. Aqui, se tivesse uma arma na minha cabeça, o que você faz? Eu venderia, não compraria, tá? Venderia e ainda teria um stop bem pequititinho, poderia pegar todo esse movimento de queda aqui. Essa é a minha visão, tá? Essa é a minha visão. Stop minúsculo e a possibilidade de ganhar bastante. MACD corroborando, tá lá em cima ainda, bem alto. E o preço aqui numa região de resistência. O indicador F34 está aceso, veja. Tá, mas eu tenho uma dinâmica do preço aqui totalmente desfavorável para compra. É isso que eu tenho que entender, tá bom? Vamos então falar dele, QQQ, que mede a Nasdaq, que é uma outra ETF interessante, também está desenhada aí um retângulo, ó, esse topo aqui com esse fundo, para mim o preço fica dançando lambada aqui, olha o MACD lá em cima, bem alto também, mostrando que comprar aqui, ele pode até subir bastante, é uma boa subida para vir parar aqui nessa região de resistência aqui em cima, mas eu não gosto não trabalho assim não, tá? E o vídeo está longo, deixa eu falar então do... Acho que aqui eu falei tudo. Vamos falar do Bitcoin. Então tá aqui Bitcoin. Vamos aumentar a tela aqui para você ver. Eu já venho falando há muito tempo. Essa região que era um suporte foi rompida, perdeu e agora vira uma resistência. Pronto, tá aqui uma região de venda para o Bitcoin até a Tilson T19 nessa região verde ou até a Tilson chegar até ela. Eu não acredito nesse rompimento aqui para cima, porque é o primeiro toque nessa região de resistência aqui. E para mim precisa corrigir na média Tilson, que ele rompeu a média Tilson, atravessou. Agora, se ele vem, corrige até a média Tilson e respeita, ele lança uma perna, e aí eu vou ficar olhando ele voltar aqui de novo nessa resistência. Agora, se ele vem, para aqui na Tilson, briga e perde a Tilson, ele vem nesse fundo aqui, tá? Nos 15 mil, ok? Olha na Tilson, para mim ele volta até a Tilson, depois aqui a gente observa de novo como que ele vai se comportar. Se perder a Tilson, ele volta nos 15 mil, ou até mais, né? Eu já não sei. Agora, se ele respeitar a Tilson, ele pode voltar até os 29 mil de novo, 30 mil, tá bom? Aqui, então, se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu não vou fazer isso. Eu não vendo Bitcoin, só compro, mas eu não compro aí também não. E não venderia, mas se eu tivesse que fazer alguma coisa, eu venderia aqui. Se tivesse que fazer, não é isso não, tá? Então, eu vou falar de Ethereum. Vou buscar Ethereum aqui, que é uma forma melhor. Ethereum, tá aqui. Ethereum, mesma coisa, igualzinho, mesmo jeito, suporte perdido, aí o preço volta lá para testar ele e não tocou na T19 ainda. Eu gosto muito do toque na T19, então para mim, se eu tivesse que fazer alguma coisa aqui com uma arma na cabeça, o que eu faço? Vendo até a Tilson. Olha aqui na Tilson o que acontece, olha o MACD,
alto ainda. Se acontecer aqui de perder a Tilson, ele vem aqui para baixo nos 875, tá bom? Essa é a visão que eu tenho. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha compreendido a minha pegada hoje para te alertar das coisas. E desejo aí para você uma excelente semana, cheia de ganhos e que você fique com Deus. Tchau, tchau.